A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja convosco. Quero trazer aqui uma breve leitura, né? Não tenho celebrado publicamente, mas eu quero trazer hoje uma breve reflexão. Eu geralmente sigo as leituras do dia, né? Mas eu também não sou engessado. Eu posso trazer uma leitura que não seja exatamente a leitura do dia, né? Nós temos um calendário litúrgico, cada dia com sua leitura, mas eu acredito que a melhor forma é deixar com que você sinta no coração a palavra que é necessária naquele dia. E eu quero trazer aqui, né, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E por que eu trago esta reflexão no dia de hoje? Para nós não nos esquecermos que, apesar de Jesus ter tomado forma humana, né, a gente falar do menino Jesus, né, o Jesus na manjedoura, ali, pequenininho, em meio aos bois, às vacas, né, aos cavalos, recebendo presente dos reis magos. Apesar disso, Jesus ele já existia desde antes da fundação dos tempos. Jesus ele estava com Deus desde antes da fundação dos tempos. Eu não vou entrar aqui no detalhe de explicar a trindade, o conceito de trindade, né? Porque tem gente que tem dificuldade de entender como Jesus pode ser filho de Deus ao mesmo tempo Deus, né? Ou é filho ou é Deus. Tem gente que tem essa dificuldade de entender. Mas isso é uma outra história para outra ocasião. O fato é que Jesus ele estava no princípio com Deus e ele era Deus, né? Jesus, quando escolheu nascer na manjedoura, ele já tinha planejado isso lá desde antes da fundação dos tempos. Ele não simplesmente caiu de paraquedas ali na manjedoura. Acho que eu vou nascer. Tem nada para fazer aqui no céu, vou nascer. Não, já estava planejado desde antes da fundação dos tempos. Porque Deus ele veio viver uma experiência humana em meio aos humanos. A mesma dor que nós sentimos, Deus em carne também sentiu. Toda a nossa fase de criança em qual nós dependemos ali de um adulto para ser amamentado, alimentado, nos dar o banho, nos trocar, toda essa fase, Deus encarnado passou na pessoa de Jesus. E ele escolheu passar por isso. Ele escolheu passar por isso. Jesus ele sentiu raiva. Diversas vezes a gente vê as palavras duras de Jesus para com os fariseus. Jesus ele sentiu cansaço, Jesus teve fome, Jesus sentiu tristeza, Jesus teve medo, né? A Bíblia diz que antes de ser crucificado, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e suou sangue, porque ele estava com medo, estava angustiado, porque ele sabia que o fim dele estava próximo. Tudo na trajetória de Jesus foi previamente calculado antes dele se encarnar. E por que eu trouxe essa palavra? Para que nós saibamos que o Natal é apenas um ponto da história do nascimento de Jesus. Porque antes disso, ele já existia desde o princípio. E todos os dias, Jesus ele continua nascendo no coração daqueles que acreditam. Quando eu tenho fé e entrego para Jesus aquilo que eu preciso, os meus medos, as minhas ansiedades, né, o meu desespero, Jesus ele nasce no meu coração.
Se nós ficarmos presos no nascimento de Jesus apenas no dia 25 de dezembro, que nem é a data real, é uma data apenas simbólica, tá? É uma data simbólica, Jesus não nasceu realmente no dia 25, mas se nós ficarmos presos apenas nessa data, nós nos esquecemos que Jesus, ele se faz presente no nosso meio e nunca nos abandonou. E que todos os dias nasce um Jesus no mundo. Não mais o Filho do Onipotente, mas todos os dias nasce um pequenino que não tem onde dormir, assim como Maria e José não tinham onde passar a noite naquele dia e tiveram que ficar na manjedoura. Todos os dias, assim como Herodes mandou perseguir as crianças, né, de Israel, para que ele pudesse ali eliminar o rei de Israel no seu nascimento, logo ali, né, e Jesus teve que fugir com seus pais, ainda criança, ainda, né, praticamente um bebê, teve que se refugiar no Egito. Assim, ainda hoje, há milhares, milhões de crianças refugiadas tendo que sair de seus lares por causa de guerras, de conflitos, de fome. O espírito do Natal é muito bonito. Todo mundo se confraterniza, se abraça, come, bebe. Mas será que nós celebramos Jesus no dia a dia, o nascimento de Jesus no dia a dia? Porque Jesus se entregou por nós, mas e o que nós fazemos pelo próximo? Nós não somos Deus. Nós não temos ali a natureza divina que Jesus tinha. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E o que nós temos feito? E muitas das vezes não se trata nem de questão material, não. É emprestar um ouvido, emprestar um ombro. É poder você prestar socorro espiritual, emocional a quem necessita. E se você tiver condição de ajudar materialmente alguém, ajude. Nós não podemos nos ater a uma data. Sabe? Eu vou comemorar dia 25 de dezembro e acabou. Tchau, Natal, agora só ano que vem. Todos os dias tem que ser Natal para nós. Todos os dias Jesus tem que nascer no nosso coração. Todos os dias Jesus tem que nascer na nossa vida. Nos encher com esta alegria de viver, com este espírito natalino de fraternidade. Todos os dias tem que ser Natal para nós. Porque Jesus, ele existe antes da fundação dos tempos. Ele não está preso nesta matéria mais. Jesus, ele veio no plano físico como um ser humano para nos ensinar, para nos mostrar que mesmo como humano, mesmo passando fome, raiva, sede, angústia, ele conseguia se manter firme em seu propósito. Que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então que nós possamos fazer a cada dia com que Jesus nasça no nosso coração. Ajude quem você puder, seja emprestando um ouvido, seja dando um prato de comida. Auxilie, ampare. Ajude os pequenos Jesus que não tem lar. Os pequenos meninos Jesus que estão por aí, ajude os pequenos meninos Jesus. O Natal, ele não pode ser uma festa capitalista, de presente, de ganhar as coisas. O Natal, nós temos que ofertar.
ofertar o nosso tempo, ofertar o nosso amor, ofertar o nosso coração. Isso é Natal. E o Natal verdadeiro é 365 dias por ano, ou 366, se for ano bissexto, né? Isso é o Natal. Que Deus nos ajude a celebrarmos todos os dias o Natal. Que Deus nos ajude a todos os dias Jesus nascer no nosso coração. Que Deus nos ajude a todos os dias nós podermos estender as nossas mãos para aqueles que necessitam da nossa ajuda. Porque assim como Deus se fez carne para ajudar a humanidade, nós também podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Amém.